E o PT segue em passos largos para destruir a economia brasileira. Foi divulgado mais um indicador extremamente alarmante, tá? Foi divulgado que em julho a gente teve um déficit primário de 66 bilhões de reais. Ou seja, por mais que tenha tido um recorde de arrecadação, ou seja, o Taxade, o Lula, a galera que fica mais imposto, o pessoal que vai fazer junto com bolos lá, passeata pedindo mais imposto, parabéns, tá dando certo. Vocês estão conseguindo arrecadar mais impostos, o brasileiro nunca pagou tanto imposto e isso está se refletindo em arrecadação. Só que ainda assim, o gasto está aumentando tão rápido que mesmo esse recorde de arrecadação teve um caso recorde também de déficit primário. Nem na crise sanitária a gente teve um déficit tão horroroso em julho como a gente teve esse ano. E o que isso significa? Aqui vai uma aulinha para as viuvinhas lá do Jones Manuel, né? Para a galera que fica falando, auditoria da dívida, tem que fazer auditoria da... o banco ganha dinheiro com a taxa Selic, ninini. Esses idiotas que não entendem de economia que estão aos montes aí na internet. Olha que exemplo interessante. Esses 66 bilhões de reais que a gente teve de déficit primário este ano, eles vão ser convertidos em dívida. Porque assim como você, o Banco Central tem que fechar as contas. E o que ele vai fazer agora? Ele vai emitir títulos para que as pessoas, não é o banco, é o banco, não, as pessoas, você, eu, investidores estrangeiros, comprem esses títulos para poder conseguir fechar suas contas. Portanto, se você escutar algum idiota, temos que fazer auditoria da dívida, tá aí a auditoria, ô idiota. A auditoria tá aí. O governo tá gastando tanto dinheiro aí com Lula Palusa, com viagem, com não sei o quê, com um monte de coisa que a gente não enxerga, e isso acaba gerando problemas de você gastar muito mais do que arrecada. E gastar mais do que arrecada, seja o governo ou seja você vai ter que pegar dinheiro emprestado. E dinheiro emprestado significa você vai trazer dinheiro do futuro para o presente. A gente vai conseguir pagar esses 66 bilhões com dívida, mas daqui a alguns anos a gente vai ter menos 66 bilhões, porque a gente tem que pagar esse negócio, com juros ainda. E aí sabe o que vai ter que ser feito na economia quando isso acontece? O Banco Central vai emitir esse dinheiro e ele vai drenar do mercado produtivo 66 bilhões de reais. Ele vai trazer pessoas para investirem no Brasil de fora, ao invés do cara comprar uma rodovia, abrir uma indústria, fazer alguma coisa, ele vai tentar atrair dinheiro especulativo. Aí fica todo mundo, o capital vem aqui especular. É por culpa do governo, ô imbecil. Você não está enxergando isso, não? Qual é a dificuldade mental que você tem de ver isso? Aí daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, vai alguém falar: nossa, o problema do Brasil é os juros, porque paga juros. Só que juros é isso. Juros é o governo gastando um dinheiro que não tem. E o Lula, depois que ele destruiu o teto de gasto e botou essa merda desse arcabouço fiscal que não serve para nada, é isso que está acontecendo. A nossa dívida não para de subir. Viegas, mas não sei que a China tem dívida alta, mas a China tem taxa de poupança interna alta. A China tem um crescimento gigante. Ela é um país que segue crescendo. O problema do Brasil é que a dívida sobe, ninguém quer emprestar dinheiro no Brasil a longo prazo, só esses assessores de investimento que ficam te vendendo esse título brasileiro aí de 30 anos para frente, né? Para você acreditar que daqui a 30 anos o Brasil vai te pagar isso. Então, vai lá, né? Nacionalismo, patriotismo, vai lá. Então ele acaba comprando o título curto. Então a nossa dívida ela é curta, ela não para de crescer e o pior, como o governo segue drenando dinheiro do setor produtivo para o setor financeiro, a gente também não está crescendo. E o que significa essa drenagem que eu estou falando aqui? Significa o seguinte, imagina você vai abrir uma casa do pão de queijo. Tá lá o cara, porra, foi lá na BF e tal, achou a franquia, quero abrir uma casa do pão de queijo. Vou alugar um espaço no shopping, vou contratar gente, vou comprar produto, né? Vou rodar a economia. Aí vem o governo e fala, meu irmão, tô com 66 bilhões de déficit aqui, eu preciso fechar esse negócio. E aí ele emite esse título no mercado. Se ainda assim alguém falar, quer saber? Acho que ainda assim eu vou abrir minha casinha do pão de queijo. Aí sabe o que o governo vai ter que fazer se ele não conseguir arrecadar 66 bilhões de reais com a taxa de 15% ao ano que a gente tem agora? Ele vai ter que aumentar essa taxa de juros. Ele tem que obrigar esse cara a desistir de fazer o investimento para emprestar o dinheiro para o governo. É isso que acontece. Ou então ele vai imprimir dinheiro. Aí quando ele começar a imprimir dinheiro, o seu dinheiro que está no seu bolso perde valor. Galera, olha só.
Inflação é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa pobre. É a pior coisa, tá? A inflação, ela tem como ser protegida se você tiver ativos, patrimônio. Então o rico tem apartamento. Ah, o apartamento vai ficar mais caro. Mas o rico já tem apartamento. Ah, sei lá, as empresas vão aumentar o preço. O dono de empresa vai repassar esse preço, porque agora a sua moeda vale menos. Quem tem dinheiro no banco vai colocar em ativos, em aplicações que vai proteger da inflação. O que o pobre faz quando você tem inflação? Nada. Na verdade, todo o ganho que a gente teve aqui não foi na era Lula. Foi depois do Plano Real, quando a gente conseguiu controlar a inflação e parou de destruir a nossa moeda. E o que esse governo está fazendo é exatamente isso, destruindo a nossa moeda. Porque se você faz um país ou forçar os investidores a colocarem dinheiro emprestando para o governo e o governo usa o dinheiro para essa porcaria de viagem para lá e para cá, vai para a China, vai para não sei aonde, aumenta cargo público, aumenta salário de funcionário que já ganha dinheiro para cacete, não corta gasto, não corta custo, é emenda para lá, emenda para cá, é todo mundo aí do alto escalão do funcionário público ganhando milhões de reais, uma porrada de benefício, lagosta importada. É isso que acontece. A gente hoje vive num país que não cresce e que só se endivida. Em algum momento, esse equilíbrio vai romper e a inflação vai disparar. O que a Faria Lima e muita gente está acreditando, eu adoraria que fosse verdade, né, eu espero que seja verdade, é que vai vir o Tarcísio. É que vai vir, sei lá, um Zema, vai vir alguém aí, vai assumir o governo lá em 2027 e vai começar a organizar a casa. Mas será que isso efetivamente vai acontecer? E se isso não acontecer? Se isso não acontecer, galera, corra para as colinas, tá? Por quê? Porque foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. Com a Dilma foi exatamente isso. Muita gente acreditava, não, o Aécio vem aí, o Aécio... A gente achava que o Aécio era, sei lá, um cara de direita, né? Enfim, ou, sei lá, liberal. Mas, de fato, o PSDB sempre foi um pouco mais controlado do que o PT. E aí, quando a Dilma ganhou a eleição, o que aconteceu no dia seguinte? Ela soltou os preços regulados, não dava mais para segurar, a inflação disparou, passou de 10%, 2 dígitos, a recessão veio comendo braba, a galera ficou puta, foi pra rua e tirou a Dilma. Então, assim, é triste ver que as pessoas hoje elas ficam resumindo, né, o cenário econômico brasileiro à política. Se você é um baba-ovo aí do Lula, né, você vai ficar defendendo o Lula igual um idiota que você é. Se você é um baba-ovo do Bolsonaro, você vai ficar defendendo o Bolsonaro. O que todos nós deveríamos fazer é o que você faz quando você vai em algum restaurante, por exemplo, e ele é privado, né? Você vai lá no restaurante, se você achar uma barata na comida, tu vai ficar puto, tu não vai querer pagar, vai gritar com todo mundo lá, não é isso? Mas quando é do Estado, todo mundo, não, não, veja bem, não sei o quê, nem, fica protegendo. Se você é de esquerda e ama o Lula, você deveria falar, porra, Lulão, aí, meu irmão, pô, te votei em você, olha a merda que tu tá fazendo. Mas não. Aí vocês ficam bajulando, defendendo a qualquer custo tudo que o teu político de estimação faz. A mesma coisa serve para os bolsonaristas também. Vocês têm que parar de bajular político. Se vocês querem um dia imaginar que esse país tem algum futuro, o futuro vai ser sempre você cobrar o político da mesma forma que você cobra qualquer pessoa que preste serviço para você. Porque no final do dia essas pessoas estão prestando serviço para gente. O governo não produz porra nenhuma. O governo vive do dinheiro que ele arrecada nosso, de quem trabalha, de quem produz. E aí esse dinheiro que eles usam para fazer essas merdas aí. E é por isso que você deveria defender um Estado menor. Porque essa ideia de que o Estado resolve o problema, o Estado não resolve o problema. Quase metade da nossa riqueza toda passa na mão do governo. E o que ele faz? O que ele te dá? Uma educação de merda, uma saúde de merda, uma segurança... Aí eu não vou nem discutir, né? Segurança, então, a gente nem tem. O que ele te dá? De graça, né? Não tem, de graça. Pessoa que fala que recebe coisa do governo de graça, no mínimo não entende matemática. Ou não sabe como a coisa funciona. Então, infelizmente, assim, é mais um número alarmante, mas dentro do que a gente já esperava. Eu falo isso aqui, né? O que tá todo mundo acreditando é que essa porra vai explodir, mas vai vir um salvador da pátria, né? No ano que vem na eleição vai ganhar e vai resolver todos os problemas. Cuidado com essa mentalidade, galera. Se você pegar os vídeos da época da Dilma lá, muita gente falava a mesma coisa.
Ah, não, veja bem, mas a Dilma agora vai ter um segundo mandato, não sei o quê. O Armínio Fraga teve uma entrevista mental com o Lula, disse que o Lula ia ser paz e amor, que ele ia controlar tudo, que ele ia vir um cara super responsável. Depois ele falou, agora eu tô com medo. Cuidado, tá, galera? O negócio tá piorando. E piorando muito, muito rápido.